E aí, gente, bom dia. Bom dia. Satisfação total estar aqui, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que eu fico muito à vontade porque eu sou Douglas da UNEAF, sou professor da rede pública do Movimento Negro aqui de São Paulo e fruto desse espaço, né? A gente organiza cursinho há tantos anos aqui em São Paulo e os cursinhos têm uma história, pelo menos aqui em São Paulo, muito próxima dessas campanhas. Então vamos lembrar a campanha da dívida em 2000, da ALCA em 2002, a gente se formou naquele processo, muitos companheiros meus, eu inclusive, aprendi muito com aqueles processos de campanha dos plebiscitos, tocado pelos movimentos, e nós somos fruto desse processo, então eu estou aqui com muita satisfação, e não estou sozinho, tem uma galera aqui que é daquela época, está aqui o Wagner, o Luizão, que fizeram isso muito, juntos, e apesar de, além de construir cursinho popular. Bom, galera, olha só, eu preparei 2 horas e 53 minutos de intervenção, eu vou reduzir agora para 15. Muito bem. Horas? E agora 14. Vou dizer o seguinte, aqui rapidão. Bom, eu não falo aqui em nome do movimento negro brasileiro, em São Paulo, está aqui presente vários companheiros e companheiras de movimentos negros de outras organizações, está aqui o Joãozinho, a Coném, está o Costa da UNEG, tem outros vários aqui, várias também. E então eu vou fazer aqui uma abordagem, fazer uma recuperação histórica desse debate. Vou lembrar uma frase. Vocês me permitem falar um palavrão ou não cabe essa hora da manhã? Pode falar. Pode ser? O Racionais tem uma das várias músicas deles, eles têm uma frase que diz assim, ó. Dinheiro, preto e dinheiro são palavras rivais, então mostra para esse estudo como é que faz. Mostra para aí a gente pode trocar o elemento de dinheiro por poder, por espaço na sociedade. Então, se poder e preto são palavras rivais, se acesso às oportunidades e preto são termos e ideias rivais, vamos mostrar para eles como é que faz. Um problema que nós temos na esquerda brasileira e os movimentos negros, e nós, principalmente o movimento negro, não conseguimos mostrar ainda como é que faz. Não conseguimos fazer, nem mostrar como é que faz. Então, não há um acordo, absoluto sobre a elaboração do movimento negro, sobre esse debate, e muito menos há acordo sobre a questão racial no debate da reformulação e das regras eleitorais da reforma política. Mas eu quero fazer um resgate, porque isso não acontece por acaso. O Brasil, Florestan já escreveu sobre isso, é um dos primeiros a escrever, dos grandes teóricos brasileiros sobre isso, que a sociedade de classes que surge a partir da República, do fim da abolição, essa sociedade que vai nascer é uma sociedade que não existe para o negro, ela não é para o negro, não há lugar para o negro, para o afro-brasileiro dessa sociedade de capital. Não há. A ele será condenado aos piores trabalhos, os mais precários. Então você tem uma mobilização das forças sociais brasileiras e dos poderes de substituir a mão de obra para essa nova fase da organização social e do desenvolvimento que se dava a partir do começo do século XX, com as migrações europeias. Não era só isso, existia uma mentalidade também diferente da nossa hoje. Era uma mentalidade voltada para a ideia da supremacia racial. Arthur de Gabilondo visitou o Brasil, amigo de Dom Pedro II que era, e depois escreveu no seu ensaio sobre a supremacia das raças, que foi o pior período da vida dele, porque ele foi obrigado a conviver com essa gente feia, essas mulheres horrorosas, de cabeça grande, de quadril largo, e ele ainda disse, olha, Dom Pedro, ou você limpa o sangue, ou você purifica isso aqui, ou você embranquece esse país, ou está todo mundo condenado à morte, só a sua família vai ficar. Essa ideia de supremacia que hoje parece para nós uma estupidez, era uma coisa que era muito levada a sério no final do século XIX, começo do século XX. E isso contaminou os poderes. E isso, de certa maneira, ajudou na escolha do que seria o modelo de desenvolvimento do país, que era um desenvolvimento dentro do capitalismo e que incorporava e dava como certo o lugar do trabalhador, da classe operária dos oprimidos, sem dúvida nenhuma, entre esses que vinham da Europa para cá. Ora, portugueses, espanhóis, italianos, pobres, inclusive alguns anarquistas de esquerda, inclusive alguns que vão organizar sindicatos, que vão fazer muita política no início do século. Os pretos estavam fora disso. A tese de mestrado e doutorado, que vai inclusive discutir o teor racista das organizações de esquerda no começo do século XX. Então nós temos um problema não resolvido entre
nós, negros organizados, e a esquerda brasileira. Não resolveu. E nós precisamos dar esse passo, é muito importante. Bom, e aí, claro, olha, quanto mais pobre, mais apto para a coabitação. Imagine vocês que em determinado momento acaba a escravidão, e um cara que era escravo, que vira a comida do seu dono, não tem mais a comida do dono, nem a casa do dono para sobreviver, vai para a rua. Então há um desequilíbrio, uma desigualdade, inclusive dentro da tal classe. O Escala fala sobre isso. Ele vai dizer, olha, para nós vai restar, para nós, no caso nós negros, os piores trabalhos. Vamos então limpar as fossas. Então, um bambu, 2 latas, e as latas cheias de fezes. Aí você limpa as latas, tem que levar para muito longe. Então está aqui, o cara segurando o bambu com as 2 latas cheias de fezes, e as latas balançando, e as fezes espirrando, e ele então ficando todo enfesado, sujo. Claro que existe organização negra que luta por igualdade, contra a discriminação desde sempre. A nossa história é uma história de resistência, desde o primeiro navio que chega aqui com sequestrados da África. No pós-abolição, você vai ter a organização de vários grupos, 2 em especiais, Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental Negro, um pouquinho para frente no século XX, e que vão dialogar politicamente com o que tem naquela época de mais avançado. Embora nós vivemos uma experiência interessante, o professor Luiz estava me lembrando isso agora, o professor Leonel, o Minervino, candidato a presidente pelo PCB, negro, em 1930, né, Luiz? No geral, isso foi uma exceção, porque no geral, a relação dos grupos de esquerda com os grupos negros organizados era péssima, era ruim, era terrível, não estava numa boa. E era natural que esses grupos organizados, lutando por um patamar diferente de convivência na sociedade, olha, enquanto os descendentes europeus eram trabalhadores explorados, as mulheres perdiam escalpeladas os seus cabelos das primeiras máquinas, das primeiras fábricas, claro que era. Agora, o negro, ele disputava esse lugar, ele queria ser inserido. O debate ainda hoje é esse. A gente discute na esquerda, vocês são reformistas, ficam pedindo cotas, ficam pedindo para se inserir nesse sistema que não presta. O debate é o mesmo, né? 100 anos atrás. Quer dizer, o que tinha de trabalho ruim, os brancos tinham, os negros não tinham nenhum ruim. É disso que o Florestan fala quando ele formula a ideia de uma sociedade de classes que não era para o negro, né? O negro no mundo dos brancos, de acordo com a formulação do cara. Então os grupos negros vão se organizar com aquilo que tinha de mais oportunista na política. Então você tinha as forças ligadas ao antigo PTB, ao Vargas, e que dialogava com esses grupos negros. Então é preciso entender essa história da relação política do movimento negro organizado com a política geral. Então você tem a figura do Abdias como grande liderança a partir do meio da primeira metade do século XX, com a Frente Negra, o Teatro Experimental Negro, mas você tem uma relação do Getúlio ainda governador do Rio Grande do Sul, que recebia os negros no Palácio do Governo, porque ele já tinha uma ideia de construção de um ideário nacional e tudo mais. Você tem as organizações negras muito também vinculadas às questões da cultura, capoeira, samba, religião, as escolas de samba, tudo isso sempre alvo da opressão do Estado brasileiro, sempre, os clubes negros. Esse papo de cursinho popular que a gente tem hoje, e inclusive os que são dirigidos para negros, isso é uma experiência do movimento negro desde a década de 30, 40. Não é uma coisa nova, né, Costa? Uma coisa, os pretos sempre se preocuparam porque sabia que ter acesso à educação, ao conhecimento, era fundamental para conseguir subir degraus nessa escala da sociedade aqui organizada. Então, isso vai se dar especialmente depois do Estado Novo, quando já mais denso, mais organizado, esses grupos vão sofrer e sofrem muita influência do PTB, do trabalhismo. Tem um congresso negro que acontece no Rio Grande do Sul, em 1958, olha que louco isso. E aí, os caras já tinha acontecido no Rio de Janeiro, em 1950, liderado pelo Abdias. Acontece no Rio Grande do Sul. Quem recebe o congresso negro lá é um cara chamado Leonel de Moura Brizola, prefeito de Porto Alegre. E ele vai estabelecer pela primeira vez uma relação com o Abdias do Nascimento que vai durar até o fim da vida dele. O Abdias é formador, fundador do PDT, depois que o Brizola volta do exílio, e é o primeiro partido que, no seu interior, vai trabalhar essa questão com mais profundidade. Depois nós vamos tomar pé disso. Mas é importante lembrar como é que se dá essa relação orgânica, organizada, para não parecer que os negros são... tem muita crítica
que assim, normalmente a negrada é tudo beleza, é tudo partido de direita. Nós temos um problema com isso, nós temos que também reivindicar. E aí, quando surge aquele período pequeno de, entre aspas, democracia entre 45 e 64, que surgem outros partidos, o DN, o PSD, o PTB é dos grandes partidos aquele que é o menos inviável para os negros e o que tem um pouco mais de espaço. Tanto que o UDN e o PSD depois vão dar origem à Arena que promoveu, a gente sabe, a ditadura de 64. Mas até então o diálogo, até o Abdias Nascimento, foi um militante antigo do PTB trabalhista. E aí depois desdobra, já falei, a relação com o PDT. Gente, Gilberto Freire, o cara, dos mais inteligentes teóricos do Brasil, o cara que formulou o ideal da democracia racial, que nos educa até hoje, que substituiu a ideia da supremacia racial nos anos 30, esse cara, ele vira deputado federal em 1946. Então, veja, estou falando isso para chegar nos dias de agora, porque depois tem a ditadura de 64, você tem a organização dos partidos de esquerda, você tem uma inserção dos negros dentro desses partidos, mas sempre tutelado pelo poder interno dos partidos. Sempre. Tem um problema de mentalidade que vai além das ferramentas. Se amanhã ou depois criarmos um instrumento de que há sim possibilidade de reserva de vagas para negros no parlamento, a gente não vai ter resolvido ainda na mentalidade da população brasileira o fato das pessoas votarem em negros. Porque as pessoas não votam em negros e, inclusive, os negros não votam em negros. E não é porque os negros são racistas e são maldosos entre si. É porque há uma mentalidade construída que estrutura a formação do Estado brasileiro, que é racista, que é machista, que é homofóbico, portanto, ele estrutura o Estado brasileiro. Hoje, então, muito mal feito esse histórico. Qual o debate que está colocado hoje e que a gente precisa, por favor, trabalhar com isso de maneira muito sincera, sem cera? Olha, hoje nós temos mais de 50% do povo brasileiro negro. São 5% de deputados federais negros. Dos 80, quantos senadores tem? 80? Enfim, 81. Tem 2 senadores negros. A Bahia, que tem 80% de negrada lá, 63 deputados estaduais, tem 2 negros. São Paulo tem a Alessi, tem mais. Só. Bom, o nosso único espaço está garantido a cota para negro e para mulher. Né? Então veja, mas aí tem debate. Perguntaram para o Luiz Alberto, que é o autor do PT da Bahia, do projeto da PEC, né, que propõe a reserva de vagas lá no parlamento. Mas com esse negócio aqui de colocar vaga para negro, não vai deixar um monte de negro também que vai vir aqui defender os patrões, o latifúndio? O Luiz Alberto respondeu, sim, vai. Ué, você quer o quê? Só tem gente de esquerda no parlamento brasileiro? Uma política ela é generalizada, ela tem que ser para todo mundo. Assim como não é cota para mulher, não garante que só vai entrar mulher de esquerda. No entanto, nós vamos fazer essa defesa. Há um entrave nesse debate para nós, da esquerda brasileira. Tem um acordo construído na terceira Conapir, a conferência, aprovado em plenário, que envolveu algumas organizações do movimento negro, que propõe partir da iniciativa da Bahia, então parte da iniciativa da Bahia, que seria a unificação de 2 propostas que estão no parlamento, uma do Paulo Paim, outra do Luiz Alberto, feita em conjunto com o João Paulo, federal aqui em São Paulo. Que diz o seguinte: 2/3 do percentual de pessoas que tenham se declarado pretas ou pardas no último censo demográfico do IBGE na circuncisão do pleito, desde que o número de lugares reservados não seja inferior ao quinto ou superior à metade do total de vagas. Ok, vou explicar. Significa o seguinte: o que seria essa proposta hoje? Olha, das 503 vagas parlamentares que hoje existem no Congresso, o número de negros não poderia ser inferior a 100 ou superior a 257. Se fosse o número máximo, superior a 257, seria a tal da paridade. Que nós somos tão alimentados pelo colonialismo e pelo racismo que nós, nem no movimento negro, temos coragem de defender paridade dos negros. Isso é histórico, né? Nós passamos por uma lavagem. Total. É fruto desse processo que talvez a gente tenha que estudar psicanálise a vida inteira para fazer a tal da regressão e perceber o quanto que isso nos afeta agora. O quanto que o nosso procedimento
individual e coletivo é a herança do processo da escravidão. E o Brasil é um país maravilhoso, que teve dos 513 anos, vou terminar, dos 513 anos, 388 de escravidão e 127 sem escravidão. Aí, de 127 sem escravidão, teve 2 ditaduras. E os períodos de democracia que tem entre uma ditadura e outra, a polícia mata mais do que na ditadura. E dos que eles matam, 70% são presos. Olha que país maravilhoso. Não é? Então, para ir para o fim. Olha, voto em lista, com alternância de gênero. Mas eu pergunto para vocês, pergunto para nós, como é que discute questão racial num debate de lista? Vamos debater isso aí? Tem que debater, não tem, Joãozinho? Temos que discutir isso. Como é que seria uma política afirmativa para a presença negra na discussão de lista? Bom, esse papo de coligação para proporcional, cara, é uma nojeira. Então existe uma formulação construída pela plataforma dos movimentos da reforma política que trata da ideia da federação partidária. Então o cara vota em mim, que sou de esquerda, o cara gosta de preto, vota em mim, aí eu não vou ser eleito, lógico, certo? Aí o meu voto aqui, o cara lá ser eleito. Então nós temos que repensar esse modelo. Candidatura nata. O cara é mandatário. Ele tem o direito de ser candidato na próxima eleição. Nós temos que discutir isso, porque isso gera uma desigualdade absurda entre os candidatos. Uma coisa é a Dona Maria ser candidata que nunca foi, outra coisa é a Clementina que é deputada. Temos que discutir isso. Consciente eleitoral. Isso aqui é terrível, né? Então eu tive uma experiência, vou terminar, traumática na minha cidade. Me meti a ser candidato lá. Eu, minha família, porque a esquerda vai ser candidato, né, Vaga? Aí o irmão é candidato, a mãe é candidata, a vizinha é candidata, só para ter um gostinho de ir pra rua falar as coisas que a gente quer. Aí o partido teve lá 6% dos votos. Não fez o coeficiente eleitoral. Só que 6% dos votos equivaleria a uma vaga. Tem 17 vagas, 100% 17 é mais que 1. Se não tivesse coeficiente eleitoral, aquele grupo minoritário estaria representado. Seria justo estar representado. Por que não? Ah, mas aí os nazistas se organizam e também elegem deles. É um debate. Financiamento público de campanha, fidelidade partidária, com um monte de brecha, né, gente? Então o cara quer mudar de partido, faz um acordo com o partido, ou funda um novo partido, ou junta de partido. Então não tem fidelidade partidária, mentira. Nós temos que discutir isso profundamente. Para terminar. Bom, falo em casa, com muita tranquilidade. Penso que nós temos que fazer autocrítica nos nossos partidos, nas nossas organizações, com relação a esse debate racial e com relação à luta de esquerda como um todo, né, gente? O companheiro da UNI falou aqui, tenho pleno acordo com você. Eu peguei um finzinho sobre a geração que tem 35, e eu estou louco para me filiar em alguma organização que é jovem até os 35, cada um tem uma regra, né? Então veja, já com 35, eu peguei. Eu, Luizão, Wagner, que eu amigo dos meus colegas de muitos anos, o fim, né, ou seja, a gente pegou ainda aquele clima da luta contra o FHC, certo? Então existia isso que você desenhou perfeitamente, né? Existia um clima de formação continuada. As gerações que vieram depois não pegaram isso, pegaram a tal da esquerda no poder, com todas as contradições que a gente conhece muito bem no lugar. Então, só que não é só fruto desse processo e não há o que fazer. Há sim uma autocrítica a fazer, que ao cabo de ter chegado ao poder os nossos grupos históricos, eles abandonaram, nós abandonamos, para mim incluir, embora não tenha parado, de fazer rua, de amassar barro, de fazer formação. Os nossos quadros ficaram ocupados governando, na burocracia, alguns se renderam na corrupção, e a gente vive um processo hoje, inclusive, por nossos erros. Autocrítica. Então eu fiz aqui uns versos que eu vou ler para vocês para parar de falar. Autocrítica. Vamos debater opressões? Uma mesa de reflexão. 3 opções. Opressão de gênero fundamental. Racismo da desigualdade estrutural. Homofobia e afins, violência tida como natural. Convidadas. Mulher branca, militante feminista. Homem negro, do movimento africanista. Outro homem, homossexual, ativista. Onde? No centro acadêmico, no sindicato, no partido, nos movimentos do campo e da cidade. Importância.
um setorial, um coletivo, uma atividade, no máximo uma secretaria. Tratamento de câncer na perfumaria. Debate paralelo, sempre submetido à lógica do economicismo. Que merda! A desigualdade de agora é o resultado da escravidão que o povo herda. Cegueira. A cultura machista e patriarcal de uma vida inteira, desde a história primeira. A minha direita, a direita enxerga bem. O tiro é certeiro. Fita métrica. Bala perdida na cabeça do jovem negro e porrada na mulher empregada doméstica. A minha esquerda, a esquerda, a miopia, apatia, prepotência travestida de ideário, luta de classes e a burguesia versus proletariado. Na ponta da língua, a Revolução Russa cubana, mas a língua, dezenas de gays assassinados no final de semana. Então eu grito, vamos inverter a lógica, vamos inverter o pensamento, mudar a órbita. A luta antirracista, antimachista, anti-homofóbica deve nortear a ação anticapitalista, essa deve ser a lógica. O racismo, machismo e a homofobia são ideologias de dominação sem as quais elites não controlariam a população. Maioria, mulher e povo preto destemido. Meu xalá, espero que esse recado seja entendido.